O Servo das Sombras, capítulo 15, Escravo das Sombras. Sunny se encontrou em um espaço entre sonho e realidade. Era um vazio negro sem fim iluminado por uma infinidade de estrelas. Entre essas estrelas, inúmeras cordas de luz prateada foram tecidas em uma rede bonita e inconcebivelmente complexa, formando vários nexos e constelações. Era realmente impressionante. De alguma forma, Sunny entendeu que estava vendo o funcionamento interno do feitiço do pesadelo. Ele também não pôde deixar de pensar que se parecia muito com o equivalente celestial de uma rede neural. Se sim, e o feitiço estava vivo? Esta era uma pergunta que inúmeras pessoas vinham fazendo há algumas décadas. A melhor resposta que encontraram foi que não havia como saber. O feitiço não estava vivo nem morto, nem consciente nem sem mente. Era mais uma função do que uma criatura. Mas Sunny não estava com vontade de ponderar questões filosóficas. Ele estava ansiosamente aguardando sua recompensa. O feitiço ainda estava avaliando seu desempenho. No entanto, a primeira recompensa não tinha nada a ver com isso. Você recebeu uma memória, manto do titereiro? Sim. Sunny se sentiu incrivelmente exultante. Ele quase estava pronto para dançar de alegria. Aquela memória pertencia ao Rei da Montanha, que era um tirano desperto, o que significava que a própria memória era do nível desperto. Conseguir isso foi um golpe de sorte incrível. Havia 7 níveis para tudo no feitiço. Esses níveis eram, em ordem de crescente poder, dormente, desperto, acendido, transcendente, supremo, sagrado e divino, com a exclusão das criaturas do pesadelo, que eram classificadas como dormentes, despertas, caídas, corrompidas, grandes, amaldiçoadas e profanas. Do ponto de vista do feitiço, Sunny era um humano dormente. Ter uma memória de um nível mais alto do que o de seu próprio núcleo da alma seria de grande ajuda quando ele entrasse no reino dos sonhos. A lacuna de poder entre diferentes níveis simplesmente não podia ser superestimada. Ele queria dar uma olhada no manto do titereiro, mas não havia mais tempo. O feitiço havia terminado sua avaliação. Aqui no vazio, sua voz não parecia sutil e familiar mais. Em vez disso, parecia que o próprio universo estava falando. Sunny prendeu a respiração, ouvindo. Aspirante. Seu julgamento acabou. Um escravo sem nome subiu a Montanha Negra. Tanto heróis quanto monstros caíram por sua mão. Incólume, ele entrou no templo em ruínas de um deus há muito esquecido e derramou seu sangue no altar sagrado. Os deuses estavam mortos, e no entanto, ouviram. Você derrotou uma besta adormecida, a larva do Rei da Montanha. Você derrotou 3 humanos adormecidos, nomes desconhecidos. Você derrotou um humano desperto, Auro dos 9. Você derrotou um tirano desperto, Rei da Montanha. Você recebeu a bênção do Deus das Sombras. Você conseguiu o impossível. Avaliação final, gloriosa. Sua traição realmente não tem limites. Essa última parte não era realmente necessária, pelo que Sunny estava preocupado, mas ele ainda estava bastante satisfeito com o elogio do feitiço. Ele sentia que suas chances de evoluir seu aspecto para um desperto, ou até mesmo acendido, eram bastante altas. Seu poder geral ainda dependia do ranking de seu núcleo de alma, que permaneceria adormecido até mais tarde, mas o ranking do próprio aspecto faria maravilhas para seu potencial geral. Sonhador Sunlis, receba sua bênção. Ele não era mais um aspirante. Sunny sorriu. Você recebeu um nome verdadeiro, perdido da luz. Sua mandíbula caiu. Um nome verdadeiro. Ele havia recebido um nome verdadeiro. Nunca em seus sonhos mais loucos Sunny sonhou em se tornar um dos poucos escolhidos a realizar tal façanha, e em seu primeiro pesadelo, ainda por cima. Nem todos os santos poderiam se vangloriar de ter um. Ele era agora um membro de elite, um verdadeiro creme da cultura. Ele ia ficar rico. Mas as recompensas não paravam. Seu aspecto está pronto para evoluir. Evoluir aspecto? Que tipo de pergunta é essa? Sunny cruzou os dedos e disse sim. Aspecto adormecido escravo do templo está evoluindo. Novo aspecto adquirido. Rank do aspecto, divino. Sunny caiu. Nome do aspecto, escravo das sombras. Divino, é divino. Sunny estava de joelhos, estupefato. O choque foi tão grande que por um segundo ele perdeu todo o controle sobre seus membros e caiu.
Ele disse divino, incerto? Ele levantou uma mão trêmula e esfregou os olhos, certificando-se de que estava acordado. Ou melhor, consciente, já que tecnicamente ainda estava dormindo na câmara subterrânea da delegacia. Confuso com toda essa terminologia, Sunny silenciosamente convocou as runas e encontrou as linhas que descreviam seu aspecto. Aspecto, escravo das sombras. Rank do aspecto, divino. Descrição do aspecto, você é uma sombra milagrosa deixada por um deus morto. Como sombra divina, você possui muitos poderes estranhos e maravilhosos. No entanto, sua existência é vazia e solitária, você lamenta a passagem de seu antigo mestre e anseia por encontrar um novo. Habilidade inata, vínculo das sombras. Descrição da habilidade, encontre um mestre digno e deixe que ele saiba seu nome verdadeiro. Quando ele o recitar em voz alta, você estará vinculado à sua vontade, incapaz de desobedecer qualquer comando. É inadequado para uma sombra, muito menos uma divina, andar por aí sem um mestre. Aquilo era, e muita coisa para digerir. Em primeiro lugar, Sunny sentiu seu coração bater mais rápido. Ele ouviu certo. Todo o sofrimento e horror que havia experimentado no primeiro pesadelo compensou no final. Um aspecto divino, ele havia recebido um aspecto divino. Qualquer coisa acima de desperto era raro e imensamente valioso. Pessoas com aspectos ascendidos eram raras o suficiente para serem disputadas por várias facções. As próprias facções foram construídas em torno de poderosos singularidades com aspectos transcendentes ou supremos. E ele nunca tinha ouvido falar de alguém adquirindo um divino. Nunca. Qualquer coisa com o prefixo divino era tão difícil de encontrar que vivia principalmente no reino dos mitos e lendas. Afinal, a raça humana ainda não havia alcançado tão alto, foi apenas um pouco mais de uma década desde que os humanos conseguiram finalmente conquistar o terceiro pesadelo e receber a capacidade de evoluir seus núcleos para o rank transcendente. Como transcendentes, ou santos, como eram chamados no mundo real, poderosos despertos governavam o reino dos sonhos, mas nem eles ousavam enfrentar criaturas de pesadelo de classificações superiores. Consequentemente, não havia muitas memórias e ecos de classificação suprema por perto, muito menos sagrados ou divinos. O mesmo acontecia com os aspectos. E, no entanto, Sunny acabará de conseguir um. Ele sorriu, impulsionado pela alegria e arrogância. No entanto, sua jubilação estava um pouco turva. Afinal, havia aquela habilidade inata estranha. Claro, ele não tinha intenção de se tornar o escravo mágico de alguém, sem vontade própria. Ao inferno com isso! Mas não era tão ruim assim. Tudo o que ele precisava fazer para evitar esse destino era esconder seu verdadeiro nome. Ninguém, exceto ele, poderia ver seu status. Isso significava que Sunny só precisava manter a boca fechada e ninguém saberia que ele tinha um. Isso significava desistir de todos os benefícios aos quais alguém que recebeu um verdadeiro nome após o primeiro pesadelo tinha direito, mas tudo isso era insignificante em comparação com um aspecto divino. Não é um problema, pensou Sunny com um sorriso. Se a magia tivesse a capacidade de rir, certamente o faria depois de ouvir seus pensamentos. No entanto, não o fez. Em vez disso, começou a falar novamente. O primeiro selo está quebrado. Despertando poderes adormecidos.